Bom, e a Mariana falou sobre a questão do clima e antes da Assembleia Geral da ONU, Nova York foi palco da cúpula do clima, mas o Brasil ficou de fora. Reportagem de Marcela Lorenzetto. Emmanuel Macron lamentou a ausência de um representante brasileiro na cúpula do clima em Nova York e anunciou o apoio financeiro a florestas tropicais, incluindo a Amazônia. Durante o encontro promovido pela ONU nesta segunda-feira, o presidente francês declarou que vai disponibilizar 100 milhões de dólares para financiar o programa ProGreen. O objetivo é levantar cerca de 500 milhões de dólares com a parceria de entidades como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. No início do discurso, Macron declarou que ficou impressionado com as falas dos jovens ativistas que o precederam. De justiça entre les générations. Ele disse que nenhum líder pode permanecer surdo a essa demanda por justiça entre gerações. Disse ainda que precisamos dessa juventude para nos ajudar a mudar as coisas e colocar mais pressão sobre quem não quer se mudar. Compreensão comum do mundo, changer nos habitudes pour agir ensemble. Parce que sinon nous risquons d'avoir un dialogue de sourds pour longtemps entre. O evento reuniu autoridades de 60 países para discursar sobre as iniciativas em prol do meio ambiente. O Brasil não teve representantes. No discurso de abertura do encontro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que estamos perdendo a corrida da emergência climática, mas disse que ainda podemos vencê-la. Antes da fala das autoridades, a jovem ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, fez uma manifestação enfática, mostrando revolta com a inatividade dos governos. This is all wrong. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na escola, do outro lado do oceano. Como você se atreve? Você roubou meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. For hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. A jovem apresentou uma denúncia ao Comitê da ONU para os Direitos das Crianças contra o Brasil e mais 4 potências: Alemanha, Argentina, França e Turquia. Para os 16 ativistas que assinaram o documento, a incapacidade de enfrentar a crise climática constitui uma violação de direitos dos menores. O Papa Francisco participou da cúpula também por videoconferência. Ele disse que os compromissos para combater a crise climática ainda são muito frouxos e questionou se há verdadeira vontade política. É necessário perguntar-se se existe uma verdadeira vontade política para destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático. Diversas autoridades discursaram no evento, como a premier da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e a chanceler alemã Angela Merkel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou de surpresa ao encontro. Ele não havia confirmado presença e a ausência dele era um dos pontos mais comentados na reunião. Trump, no entanto, ficou pouco tempo, deixou o auditório após o término da fala de Angela Merkel. Olha, sem querer desmerecer a agenda, que eu acho que é importante, de, enfim, proteção do meio ambiente, preservação do meio ambiente, etc., que é uma bandeira que eu defendo e acho que qualquer pessoa sensata deve defender. Ninguém quer morar num lixão, né? Agora, o problema dessa adolescente é o seguinte: ela entra como mais uma caricatura de gente que defende de forma raivosa, sem propor exatamente nada concreto e estabelecendo dicotomias inadequadas e ruins. É mais uma personagem que, em vez de ajudar nesse debate, aparece para criar discussões desnecessárias, enfim, criar conflito, criar tudo aquilo que um assunto como esse não deveria ter. E quando ela acusa os líderes mundiais de serem traidores e tal, eu acho que esses líderes mundiais podem ser acusados de ser traidores por várias questões, em parte por essa. O grande problema disso é o seguinte: é depositar uma fé desmesurada. E aqui eu vou recorrer ao filósofo político Michael Oakeshott, quando ele se referia à política de fé, uma política racionalista, do ponto de vista político, que acha que dá para enquadrar tudo de uma forma bastante grosseira e limitada. Essa fé depositada nos políticos, eu acho que é um erro, porque o que se deve tentar em termos de soluções
é a própria sociedade, por meio de avanços tecnológicos e por meio dessa aliança entre tecnologia, entre economia de mercado e o meio ambiente. Essas duas dimensões foram colocadas, mercado e meio ambiente, foram colocadas como sendo inimigas, e no fundo não é. O que os políticos deveriam fazer em termos de agenda de Estado é concorrer e decidir tudo aquilo que, do ponto de vista institucional, pode ser feito para proteger, preservar o meio ambiente e garantir para aquelas pessoas da iniciativa privada que queiram fazer alguma coisa, possam fazer e ser protegidas de qualquer tipo de ataque. O que não pode ser feito é o que tem sido feito até agora. Um monte de decisão política equivocada e um monte de militante que, em vez de agregar, desagrega.